Devocional do dia. Uma palavra de fé e esperança. O nosso devocional vai falar do perdão de Deus. Tantas pessoas que sofrem com o peso do passado. Tem muitas pessoas que vivem a angústia de algo que cometeu no passado. Não consegue se perdoar, não consegue viver uma vida de paz, de tranquilidade, carregando ainda o fardo do passado, aquele fardo pesado, né? A palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que Deus, Ele perdoa os nossos pecados quando nos arrependemos de coração. E Ele nos ensina, através da sua santa e gloriosa palavra, que do nosso passado Ele não vai lembrar mais. Deus perdoa e ponto final. E tem um detalhe muito importante, que Deus, Ele não perdoa as prestações, né? Ele não perdoa de pouco a pouco. Se você arrependeu, se você pediu perdão, Ele te perdoa de imediato e ponto final, não tem conversa, está perdoado. Não é daquele jeito, Ele perdoa hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, e cada dia que passa você vai recebendo perdão. Não é dessa forma. O perdão é instantâneo. Eu quero meditar com você em Romanos capítulo 4, versos 6 e 7, que vai dizer: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aqui o apóstolo Paulo está refrisando o texto de Salmo 32, aonde Davi, ele confessa os seus pecados ao Senhor e ele recebe a paz, ele recebe o perdão e ele fica tranquilo, né? Ele fica em paz diante de Deus. E eu quero chamar a sua atenção justamente para isso. Quem sabe você errou bastante no passado, e quem sabe um passado até presente, né? Um passado muito próximo, e você não tem conseguido se perdoar. Você tem sofrido com as marcas do passado, você tem chorado, você tem andado aflito, preocupado e pensando que Deus não te perdoou. Tem uma história lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, que vai contar a história do rei Manassés. O rei Manassés, ele fez algo que foi muitíssimo errado. Um rei que reinou durante 55 anos. Ele conhecia a verdade, conhecia a palavra de Deus, mas ele se voltou ao Deus Baal, começou os momentos de magia, adivinhações, ele fez sacrifícios humanos e ele sacrificou os seus próprios filhos ao Deus Baal. Depois, ele foi preso no cativeiro pelos assírios e lá na prisão ele caiu em si. E ele se arrependeu de tudo de mal que ele tinha feito. E sabe a consequência disso? Ele se arrependeu, ele foi liberto por Deus, ele foi liberto da prisão, ele voltou a Jerusalém, removeu os altares de idolatria e voltou a reinar, e Deus o abençoou novamente. Ele teve a presença de Deus, a unção de Deus na sua vida. Sabe o que isso nos chama atenção? Ele errou muito, mas se arrependeu. Davi errou muito, mas se arrependeu. Pediu perdão a Deus, mudou de vida, não permaneceu no erro. Mudou de vida e a graça de Deus o alcançou. Assim é o nosso Deus. Se você se arrepende de coração, Deus te perdoa. Então não fique sofrendo com as marcas do passado. Não fique carregando o passado. Viva o hoje, viva o que Deus tem para você, deixa Ele cuidar de tudo e sinta-se perdoado, porque Deus, Ele perdoa e Ele perdoa de verdade, porque Ele é um Deus que está de braços abertos para nos receber, perdoar e nos dar uma nova vida.